Olá! Aqui é o Dr. Tássio Lima Luz Tavares, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do perfil do Doutor Idoso. Nesse vídeo de hoje a gente vai entrar num assunto que é unânime. É a causa mais comum de dores no corpo no Brasil que leva a atendimentos médicos, que é a dor nas costas. A dor nas costas é campeã, mas parece que entra numa mentalidade de que dor nas costas é comum, é normal da idade, você tem que acostumar com isso, e acaba que as pessoas parece que não buscam tanto sobre isso na internet, acabam se conformando mais. Mas de qualquer forma, eu quero trazer algumas informações que vão ser muito úteis, muito importantes para você que está sentindo dor nas costas e quer entender um pouco mais o que pode estar acontecendo e como que a gente vai realmente tratar sobre isso. A gente vai falar sobre as costas como um todo, como diferenciar alguns dos locais e as principais causas, o que está desenvolvendo, o que está desencadeando cada um desses detalhes. Então, antes da gente começar, já dá aquele joinha, já curtiu, vê se você já está seguindo o perfil aqui do Doutor Idoso, para você não perder nenhum vídeo, porque eu só trago vídeos sobre dores. Meu nome é Dr. Tássio, eu sou médico e eu te ajudo a acabar com as suas dores no corpo, onde quer que essas dores estejam. Quando a gente fala de dor nas costas, nós temos que saber o que é essas costas. A princípio, essas famosas costas é a nossa região lombar, que a região está logo acima do bumbum. Então, olhando aqui para uma pessoa, é essa região que tem aqui, logo abaixo das costelas. Então, assim que terminam as costelas e antes de chegar no bumbum, essa é a região lombar. E essa é a região onde fica a coluna lombar, que é onde saem os nervos que vão para as pernas. É por isso que é tão comum as dores da região lombar irem irradiarem para a região das pernas. Só que isso muito no senso comum. Hoje a gente vai entender qual que é a real causa disso acontecer. Tem a ver com os nervos, mas talvez não tenha a ver com a sua coluna, e sim com a musculatura que está ali na sua coluna, e não com a coluna, com os ossos, com a hérnia de disco, igual é do senso comum, e a maioria das vezes as pessoas acabam sendo enganadas com relação a isso, e aí você aceita porque tá doendo e dor das costas não tem muita coisa que ser feita. Essa é uma mentalidade muito comum, de senso comum da dor nas costas, mas eu vou explicar isso aí pra vocês. Então, essa é a nossa região lombar, tá? Que fica aqui embaixo. Logo acima, na região das costelas, nós temos a coluna torácica ou coluna dorsal. As duas coisas é a mesma e é onde saem as costelas para poder formar aqui o nosso tórax, aonde fica o pulmão e o coração principalmente. Essa região, ela costuma ter menos problemas, né? Não significa que não tem, mas ela é menos, porque é uma região que ela está toda bem estruturada por conta da posição das costelas. A região lombar, ela não tem as costelas para manter ela firme na mesma posição, a gaiola pronta. Ela está lá solta e o que cria essa gaiola é o músculo da barriga. Aí a gente começa a ver o tanto que o músculo abdominal é importante para quem tem dor nas costas. É muito necessário que nós comecemos a fortalecer o músculo abdominal, quem sente dor nas costas, quem sente dor na lombar, porque é a nossa gaiola, é os músculos que sustentam. É uma coisa que tem um nome, que quando vocês procurarem na internet, que é core, C-O-R-E, core abdominal, que é o núcleo, é o conjunto da coluna com o abdômen e os músculos que tem na lateral, para poder formar essa gaiola mole que é o nosso abdômen. Diferente do tórax, que essa gaiola é óssea, é o osso que está ali fechando essa costela. As costelas e a coluna. É por causa disso que a gente não costuma ter tantos problemas na coluna dorsal. Pode ter? Pode, tem várias outras situações, mas ela não é tão comum. E a outra coluna que nós temos é a coluna cervical, que é a região do pescoço. Também é outra que tem muitos problemas, podem acontecer alguns tipos de dores e até mesmo vindo para as mãos por conta de outros nervos e outros músculos, mas que nós não vamos falar nesse vídeo de hoje. Hoje a gente vai ficar lá na lombar, tá bom? Na lombar, então, nós temos os ossos, as vértebras que compõem essa coluna. Essas vértebras, elas não são retas. A nossa coluna ela não é reta. Ela faz vários S's. Então a gente tem que ficar atento. O pescoço, ele tem essa conformação, né, onde o rosto está olhando para frente. Então ele é tortinho. É exatamente para isso que o travesseiro entra aqui, para manter essa curvatura perfeita do seu pescoço. Depois a gente desce para nossa coluna dorsal, coluna torácica, né, atrás do pulmão, que ela já é mais assim, e essa é uma região importante que ela tem que afundar
no seu colchão. Então é por isso que a posição correta, adequada de se dormir quando se tem dor nas costas em qualquer lugar é de barriga para cima, para que as suas costas fiquem distribuindo o peso da forma ideal no colchão, que tem uma densidade específica para o seu peso e para a sua altura, para poder equilibrar muito bem isso. Então a dorsal torácica tem esse formato. Depois a lombar faz esse formato, que é aquela entradinha que nós temos acima do bumbum, e ela precisa ter essa forma. Por isso que quando nós dormimos de barriga para cima e o nosso colchão não é o colchão certo para o nosso peso e para a nossa altura, então você precisa colocar um reforço ali. Existem almofadas para isso, só colocar na internet, almofada para a região lombar que tem, ou de uma forma bem tranquila que eu oriento, inclusive eu mesmo faço quando acontece alguma situação que me dá aquela travada, é pegar uma toalhinha de rosto, bem simples, enrola essa toalhinha, coloca ela na região lombar e durma com essa toalhinha ali. Ela vai manter essa curvatura da coluna lombar quando você estiver deitado, propiciando assim um melhor alívio dessa tensão da musculatura, porque uma coisa que eu já vou adiantando desde agora nesse vídeo, todos os problemas, em quase 98% dos casos de dores nas costas, não é nervo, não é coluna, é o músculo das costas que está causando tudo isso. Por isso que é um fortalecimento, um alongamento, um trabalho ideal com o músculo que vai gerar muito mais resultado. E todo o método que eu ensino aqui no perfil, que é o método FD2M, fim das dores em 2 meses, porque a gente vai precisar de 2 meses de trabalho, é focado principalmente nesse trabalho muscular para poder recuperar o seu corpo. A gente não vai ficar trabalhando muito com os ossos em si, é porque a causa é muscular, é os músculos que estão ali em volta. Ah, mas eu fiz um exame e deu alteração? Sim, vai ter, porque a gente sabe que essas alterações elas são normais da idade. As alterações de hernia de disco, bico de papagaio, isso vai acontecer com o tempo. Igual o cabelo branco, começou a aparecer um cabelo branco em mim aqui. E aí, significa o quê? Nada, significa que está envelhecendo. Não significa que eu vou ter alguma coisa por causa do meu cabelo branco. Do mesmo jeito que a nossa coluna. Não importa se tem hernia de disco, bico de papagaio, abalamento, protrusão. Não interessa. Porque o que realmente vai gerar o seu desconforto é o músculo. Se o músculo estiver preparado, forte, resistente, e mesmo assim, você não precisa estar malhado, mas se ele estiver flexível o suficiente, com força suficiente, ele vai conseguir fazer tudo sem sentir dor. E aí esse é o nosso objetivo final, para poder assim melhorar a sua disposição, melhorar as suas dores no corpo. Então a sua região lombar tem que ter esse tipo de formato. E a região, né, a finalzinha que é a sacral, tá dentro da bacia, dentro da pelve, e ele tem esse formato, por isso que na hora que nós sentamos, ele acaba fazendo essa forminha adequada e ele termina lá na pontinha final, que é o cóccix, tá bom? Essa é toda a nossa coluna, então ela é assim, assim, assim e assim. Então ela faz esse S. Por isso que quando nós deitamos, o colchão tem que ter a densidade certa. Doutor, como é que eu sei o colchão adequado? Tem vídeo aqui falando só sobre colchão. Mas se vocês quiserem um novo, coloca nos comentários que eu preparo um vídeo só falando sobre densidade do colchão, como que você escolhe, espuma, mola, quando eu sou casado, sou solteiro, e aí a gente trabalha todos esses temas. Mas isso já tem vídeo aqui, só dá uma procurada aqui no perfil. Beleza, então a coluna tem esse formato. Dessa coluna saem os nervos, e os nervos saem um debaixo de cada um desses ossinhos, e entre esses nervos, entre cada um desses ossos, as vértebras, tem um disco, que é um amortecedor, para poder assim a gente conseguir não bater osso com osso quando nós ficamos em pé, quando nós pulamos. E é por isso que quando nós vamos envelhecendo, a pessoa geralmente começa a diminuir de altura. Por quê? Os ossos não mudam, a não ser que você tenha uma fratura, quebre esses ossos, mas a princípio eles têm sempre o mesmo tamanho. Agora o disco, ele é feito de cartilagem, ele é mole, e com o passar dos anos, exatamente porque você não faz o que deveria, que é beber água da quantidade certa, na quantidade certa, então esses discos vão desidratando, vão secando e eles vão ficando cada vez menores, por isso que nós diminuímos de altura quando vamos envelhecendo. Isso significa que ao longo dos anos você bebeu menos água do que você deveria, que o seu corpo precisa. Tá? Tem outro vídeo aqui no perfil também muito bom sobre água e hidratação, que tanto que eu tenho que beber. Mas, novamente, se quiserem vídeos e revisitas nesses temas,
pergunte aqui no comentário que eu vou estar sempre lendo vocês. Beleza. Então, esse disco que separa é o que faz exatamente essa sustentação e mantém a nossa coluna móvel, porque se fosse tudo reto, um osso colado em cima do outro, a gente não conseguia fazer movimentos. Então, é os discos que proporcionam e permitem isso ser feito, né? Mas são os músculos que vão trabalhar o movimento. E aí, quando você não trabalha esse músculo da forma certa, o que vai acontecer com as suas costas é que quando você gira, um músculo está puxando, enquanto o outro está esticando. Esse que estica no giro, então se eu estou girando para cá, esse lado está contraindo, enquanto o outro está relaxando. É nessa hora que esse lado de cá estica mais do que deveria, estira e começa a inflamar e gerar dor. E aí você está sentindo a dor nas costas. Ai, tive um problema, a minha hérnia de disco, é meu bico de papagaio. Não, é o seu músculo que estirou e acabou lesionando e machucando, tá? Então, é os músculos que fazem os movimentos que durante um movimento mal feito, errado, abrupto, rápido, acabou lesionando, esticando o músculo e ele inflama. E aí, às vezes, essa inflamação começa a se tornar crônica, longa, porque você não proporciona um momento adequado para o seu corpo para ele recuperar dessa inflamação. Primeiro, porque você não hidrata bem. Segundo, porque você dorme em posições erradas. Terceiro, porque você não alonga esse músculo antes dele se movimentar para o dia. E aí ele já está machucado, você já começa a fazer os movimentos do dia, mesmo que leves. Mas ele já está machucado, e aí ele continua inflamado. Ele não tem força suficiente para aguentar o seu dia, e você não se nutre da forma certa. Você não coloca os nutrientes que o seu corpo necessita para desinflamar e diminuir essa inflamação. Sem falar nos alimentos inflamatórios que vão piorando e fazendo esse bolo. Ou seja, vocês viram o tanto de coisa que eu falei? Que possivelmente está errada? É por isso que resolver as dores do corpo não é uma coisa super fácil. Mas é simples se você souber o caminho. Mas não é fácil porque requer um pouco de motivação, dedicação, e é sobre isso que eu falo aqui no perfil. E se você quiser em qualquer momento preocupar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de pedir para entrar então lá no meu perfil, lá no meu site www.doutoridoso.com.br, porque eu estou sempre fazendo eventos para falar sobre dores no corpo, para poder mostrar como esse método funciona, que inclusive nos próximos dias eu vou fazer um evento para falar sobre o fim das dores. E aí é por conta desse movimento, desse evento, que eu vou conseguir apresentar para vocês como que funciona o meu método, que é melhorar todos esses detalhes para te mostrar como que a partir disso a gente deixa o caminho mais simples para acabar com as suas dores no corpo, onde quer que essa dor esteja. É nas costas, é no pescoço, é no ombro, é no joelho, é no pé, não interessa, porque nós conseguimos corrigir e estimular o nosso corpo a trabalhar desinflamando e melhorando as dores. Porque o que dói é a inflamação. Se não tiver inflamado, não tem o que doer. Né? Tudo que está doendo no seu corpo está inflamado. Então a gente tem que ajudar o seu corpo a se desinflamar para que essas dores não te incomodem tanto. E você só vai precisar se dedicar por 2 meses. 2 meses são suficientes para a gente tratar e resolver isso. Então, se você tiver interesse, não deixe de entrar lá no site e se inscrever para o meu evento, porque a gente vai estar junto nessa jornada pelo fim das suas dores. Continuando, então os músculos que permitem esse movimento estão ali nas costas ligando esses ossos. E os nervos estão saindo. Quando os nervos saem das suas costas, eles começam a se juntar em alguns e formando um nervão maior, onde o principal deles é o nervo ciático, que passa no meio do bumbum e desce pelas pernas, aí desce pela lateral, por trás, né, da sua coxa, depois ele vai para a lateral da perna e vai até lá no pé. Por isso que quando acontece algo que aperta o nervo ciático, costuma ter a famosa dor do nervo ciático, que é uma dor que desce pelo bumbum, desce pela lateral atrás da coxa e chega até o joelho e depois vai indo da perna na lateral até lá no pé. Antigamente as pessoas falavam que era por conta das suas costas, que o problema do nervo ciático era essas hérnias de disco que beliscavam o nervo e tudo mais. O problema é que a gente começou a perceber que na verdade não é isso. É os músculos que estão em volta que acabam estirando nos movimentos. Ele está estirado. Para ele proteger ele mesmo, para ele não estirar de novo e não machucar, ele contrai. E essa contração do músculo acaba apertando o nervo, gerando todos esses sintomas.
Mais uma vez, como vocês estão vendo, as dores que vocês estão sentindo nas costas e no nervo ciático, na coxa, no joelho, é decorrente de lesões no músculo, que aperta o músculo, contrai o músculo, e aí o músculo começa a desencadear todos esses sintomas, todos esses problemas. E aí quando você trabalha o músculo para poder voltar ele a ter a forma, a força, o fluxo sanguíneo adequado, ele diminui a inflamação, melhora a dor, e os seus sintomas melhoraram. Nossa, o que aconteceu? Melhorei minha hernia de disco? Operei minhas costas? Não, foi o seu músculo que foi tratado da forma correta, porque tudo que tem movimento no corpo é o músculo que está lesionado. Qual é o exame que eu faço para saber se o meu músculo está lesionado? Nenhum exame consegue enxergar o músculo da forma correta. Por isso que isso depende muito de uma avaliação médica bem feita e de todo um tratamento com o seu corpo. Porque não vai ser um exame. Por isso que acaba tendo uma certa resistência, até mesmo de vocês, em aceitar e acreditar nisso. Por quê? Porque não tá vendo, não tem um exame que diz. Enquanto você fez uma ressonância, tomografia e tá lá a lesão. Então a causa da dor é essa lesão. Não, porque eles começaram a fazer esses mesmos exames em pessoas que não sentiam dor nenhuma e essas lesões estavam lá. Elas continuavam sem dor, mas com lesões nas costas. Ou seja, essa lesão não é causa de dor. Se você está com dor, faz o exame e vê a lesão, a princípio a gente pensa que está relacionado. Mas quando você faz uma pessoa que não tem dor e ela continua tendo aquela mesma lesão de antes, o que aconteceu? Essas lesões de coluna, o nosso corpo sabe se ajustar e adaptar a elas. Agora, as lesões musculares não, porque os movimentos partem dos músculos. É os músculos que permitem o movimento. E se a dor tá lá e quando você movimenta piora tudo mais, é o músculo que está lesionado, a gente precisa dar atenção a esse músculo para poder trabalhar, certo? Pessoal, eu acho que tem muita informação muito útil, importante sobre isso, só que agora eu gostaria de finalizar sobre quando que uma dor nas costas é preocupante. Quais são os sinais de alerta, os sinais de aviso, os sinais vermelhos, como geralmente a gente anuncia? Quando essa dor nas costas apareceu em pessoas com menos de 18 anos e mais de 50 anos, né? Os dois extremos, porque não é comum isso acontecer, né? É comum que as dores aconteçam geralmente ali na fase mais ativa, de 19 até 49 anos. Quando acontece nos extremos, geralmente pode ter uma coisa mais séria que a gente precisa realmente investigar. Só que não é só isso. É muito comum a dor nas costas uma pessoa de 55, 60, 70, 80 anos de idade. Então a gente vai olhar outros sinais. Quando começa a acontecer, além dessa dor nas costas, sinais sistêmicos, como por exemplo um problema no intestino, uma dor muito forte na barriga junto, ou uma alteração neurológica, ou uma alteração... O que significa alteração neurológica? Quando eu começo a perder força, quando um local fica sem sentir nada, não é dormente, amortecido, anestesiado, é quando você não sente nada daquilo, não, eu tô encostando, não tô sentindo nada. Aí é mais sério, é um sinal neurológico. Ou quando você perde força, não consegue movimentar, não consegue esticar a perna, não consegue girar, não consegue, realmente parou. Aí é um sinal muito mais sério, mais preocupante. Quando o paciente tem histórico de osteoporose e tem uma dor nas costas, pode ser que a osteoporose acabou fraturando um osso das suas costas e aí essa dor pode estar relacionada com essa fratura da osteoporose e aí é muito mais sério, é um grande outro sinal de alarme que a gente precisa ter atenção. Quando você fez algum tipo de procedimento na coluna e aí começou com a dor, mexi ali, tá doendo, então é uma preocupação também maior de ter alguma coisa a mais grave. Então, mais uma atenção. Quando você usa corticoide ou imunossupressores. Então, prednisona, prednisolona, metotrexato, azatioprina, hidroxicloroquina ou algum outro imunossupressor para algum tipo de tumor, alguma doença autoimune, algum outro biológico que geralmente termina em UMAB. Qualquer um desses medicamentos, quando você usa e começa com a dor nas costas, também é um outro alerta. Procure o seu médico, porque a gente tem que investigar o que está acontecendo. Quando começa a ter incontinência urinária ou incontinência fecal, né? Ou então você não consegue, tá com retenção urinária. Quando isso acontece, significa que os nervos que saem da coluna, que fazem o controle do esfíncter do ânus ou da bexiga, não estão funcionando bem. Ou tá soltando demais, ou tá travando muito. Então isso também é um alerta, significa que aconteceu alguma coisa nas suas costas, na sua lombar, que precisa de um pouco mais de atenção. Quando essa dor começa a persistir por mais de um mês,
Ela começou agora e está há mais de um mês durando. Ah, não, eu já tenho essa dor já há anos. Então não é uma dor preocupante. É quando ela começa agora, começa a durar muito, mesmo com o uso de remédios ou outros tratamentos, ela não está resolvendo. Então merece um pouco mais de atenção. Quando começa a ter febre, calafrios, está suando muito ou começou a perder peso, são sinais de alerta que a gente precisa ter atenção, que pode ser sinais até mesmo de tumores e câncer que pode ter dado metástase ou começaram a surgir nessa região. Quando você teve algum trauma de alta energia, de alto impacto, caiu, teve um puxão, teve um acidente, também é outra situação grave porque teve alta energia. É uma coisa que eu falo muito aqui no perfil. Quando você tem lesões de alta energia, essa é uma das indicações para possivelmente ter que operar. Agora, se isso foi acontecendo ao longo do tempo, devagar, mais leve, aí possivelmente isso tudo é muscular e a gente consegue recuperar isso fazendo uma boa reabilitação, melhorando o seu corpo sem necessitar fazer cirurgia, sem ter que operar sobre isso. E quando além de tudo isso você ainda tem história familiar de câncer, um outro alerta maior. Ou seja, de tudo isso que eu falei, se você falou, ó, eu tenho isso, pelo menos 3, 4, é um alerta muito grande e é importante você procurar um atendimento médico pra gente investigar o que pode estar acontecendo com você. Agora, respondeu sim para 1, 2, 3 dessas bandeiras vermelhas, desses sinais de alerta? Então, possivelmente o seu caso é bem mais leve, precisa ter uma atenção médica, mas a gente consegue trabalhar isso às vezes, né, aqui na internet por meio de orientações, vídeos e dicas, mas é sempre bom ter um acompanhamento médico de um médico de confiança, um médico da sua família, para poder ter uma visão da sua saúde como um todo. Pessoal, nesse vídeo a informação, a notícia, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês era esse. Espero que vocês tenham gostado, aprendido sobre tudo isso e não se deixe de se inscrever aqui no perfil do Dr. Idoso para poder não perder nenhum vídeo, nenhuma dica sobre dores no corpo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço do Dr. Idoso e tchau, tchau!